Olá, meu nome é Lívia, sou estudante de Psicologia da Universidade Federal da Paraíba e hoje estarei apresentando os resultados do meu plano de trabalho intitulado Validação de Medidas e Sensibilidade Cultural, Análises Quantitativas. Esse plano de trabalho foi orientado pelo professor Júlio Rick Neto na vigência 2020 a 2021 do PIVIC e faz parte do projeto intitulado Avaliação de Necessidades para o Programa de Estudos do Perdão no Sistema Prisional. Pesquisa e intervenção para reduzir a raiva e aumentar a saúde psicológica de apenados. O meu plano de trabalho está de acordo com o 16º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Então, para introduzir o nosso tema, a terapia do perdão tem sido utilizada como estratégia interventiva para auxiliar vítimas de injustiças e ofensas na superação de ressentimentos e da raiva causados por essas situações. E a necessidade da terapia do perdão no contexto penitenciário, que é o que estamos propondo com esta intervenção, parte do pressuposto de que pessoas que sofreram violência tendem a reproduzi-la contra outras pessoas. E alguns estudos na literatura já indicam que pessoas presas geralmente têm um histórico traumático na sua infância e adolescência, vivenciando diversos tipos de abusos, traumas e violências. E por isso apresentam sintomas psicológicos como raiva, depressão, ansiedade, abuso de substâncias e psicose. Enright e colaboradores, em 2016, destacaram que as intervenções com a terapia do perdão já vêm sendo realizadas em prisões de segurança máxima nos Estados Unidos e têm mostrado resultados encorajadores, possibilitando uma significativa melhora na conduta dos detentos e nos relacionamentos interpessoais. Diante disso, o objetivo do nosso projeto é realizar a adaptação cultural desta intervenção para o contexto brasileiro. E uma das etapas desse processo de adaptação consiste em prover evidências empíricas que vão subsidiar a construção das atividades de avaliação da intervenção, para que nós possamos atingir os critérios de sensibilidade, relevância e competência cultural. Então, o objetivo geral do meu plano de trabalho foi buscar evidências de tradução, adaptação cultural e validação de 5 instrumentos, verificando sua adequabilidade para uso na intervenção, e o objetivo específico foi realizar uma revisão sistemática da literatura referente a esses 5 instrumentos, que são todos objetivos, e que se pretende utilizar no processo de avaliação dos participantes da intervenção. Então, com relação à metodologia, como já foi falado, se trata de uma revisão sistemática da literatura desses 5 instrumentos citados. Primeiro seriam as escalas de depressão, ansiedade e raiva do PROMIS, a escala MACE, que é uma escala cronológica, que mensura abusos, histórico de maus tratos na infância e adolescência, o questionário TEC, que é um questionário de empatia, o SEI, que é o inventário de autoestima, e a escala de esperança de Hert. As bases de dados que nós utilizamos para conduzir a revisão foram Cielo, PepSic e Lilacs, e como descritores, nós utilizamos os nomes dos instrumentos e ou as suas siglas. Os critérios de inclusão foram artigos científicos produzidos por autores brasileiros e que fossem estudos empíricos com amostras da população brasileira. Com relação aos critérios de exclusão, nós excluímos os trabalhos não publicados em formato de artigo, artigos produzidos por autores estrangeiros e com amostras estrangeiras, e artigos repetidos de outras bases de dados. Com relação aos procedimentos de análise, os artigos foram selecionados mediante a leitura dos títulos e resumos e foram descritos de acordo com seus objetivos, a área do conhecimento e as características das amostras de participantes. Com relação aos resultados do PROMIS, 6 artigos foram selecionados apenas na base de dados Cielo, de acordo com os nossos critérios de inclusão. E os 6 artigos, todos se referem a processos de tradução, adaptação cultural e ou validação de alguns dos bancos de itens do PROMIS, incluindo os de ansiedade e depressão, que é o que nós pretendemos contemplar na revisão. Contudo, não foi encontrado nenhum artigo referente à escala de raiva. Em relação à escala MACE, foi selecionado apenas um artigo, de acordo com os critérios de inclusão, na base de dados Cielo. Já com relação ao questionário de empatia, o TEC, que é uma medida de empatia por meio de autorrelato,
que vai conter questões focadas principalmente no aspecto emocional e componente afetivo da empatia, não foi encontrado nenhum resultado em nenhuma das 3 bases de dados. Com relação ao inventário de autoestima de Cooper-Smith, ele é um instrumento objetivo utilizado para mensurar a autoestima, classificando-a em 3 níveis, alta, média e baixa. E foi selecionado na nossa revisão apenas um artigo na base de dados PEPSIC, de acordo com os nossos critérios de inclusão. Com relação à escala de esperança de Hertz, ela é uma escala de 12 itens que já foi traduzida e adaptada culturalmente para o contexto brasileiro. Também já foi validada. E o seu objetivo é avaliar a esperança em relação ao futuro, com itens sobre sentimentos positivos e negativos e expectativas sobre si mesmo, o futuro e a vida. Foram selecionados em relação a essa escala 17 artigos na Cielo, 1 no PEPSIC e 7 na Lilacs, de acordo com os nossos critérios de inclusão. Então, discutindo os nossos resultados, nós encontramos um artigo que aborda a tradução e a adaptação das escalas de ansiedade e depressão do PROMIS para a língua portuguesa. E esse artigo vai mostrar o rigoroso processo de tradução composto por 8 etapas a que essas escalas foram submetidas. E, em 2018, a mesma autora, em sua tese de doutorado, realizou alguns estudos de validação com as escalas de ansiedade e depressão, indicando sua consistência com a versão original em inglês e a confiabilidade para o seu uso na população brasileira. Com relação à escala MACE, o único artigo selecionado vai trazer a adaptação transcultural da escala para o português brasileiro. O estudo mostra que os itens são compreensíveis, sendo realizadas as devidas adaptações semânticas e estruturais no processo de tradução. Contudo, não foram encontrados estudos empíricos com a aplicação dessa escala na população brasileira. Portanto, ela ainda carece de evidências de validade nesse contexto. Com relação ao questionário de empatia, como já foi mencionado, não foi encontrado nenhum artigo em nenhuma das 3 bases sobre esse instrumento. E com relação ao inventário de autoestima, foi selecionado apenas um artigo em português, que utiliza uma outra versão do inventário de autoestima, que foi traduzida por Gobit e Guz em 2002, conforme citado pelos autores. E essas autoras, elas realizaram um estudo de tradução e validação de outra versão da escala com crianças e adolescentes. E os resultados mostraram índices de precisão razoável no instrumento e baixa consistência interna. Com relação à escala de esperança de Hertz, ela foi o instrumento que apresentou maiores evidências favoráveis à sua utilização, sendo contemplados na revisão os artigos que apresentavam o processo de adaptação e validação dessa escala para o português brasileiro, seguindo todas as recomendações preconizadas na literatura, e os resultados confirmam as propriedades psicométricas satisfatórias e a possibilidade de utilização da escala na população brasileira. Com relação às áreas do conhecimento, no caso das escalas de depressão e ansiedade do PROMIS e da escala de esperança de Hertz, a maioria dos estudos encontrados são da área da saúde, especialmente da medicina e enfermagem. Com relação às amostras, são compostas em sua maioria por adultos e ou idosos e são predominantemente pacientes com doenças crônicas, tendo em vista que a maioria desses instrumentos foi produzido por pesquisadores da área da saúde para serem utilizados em estudos dessa área. Contudo, nós observamos que não foi encontrado nenhum estudo empírico em nossa revisão, incluindo a população-alvo a que se destina a nossa intervenção. Então, concluindo, a próxima etapa do nosso estudo, após essa revisão, será submeter as escalas a uma avaliação por especialistas e profissionais que atuam nesse contexto das penitenciárias brasileiras. Iremos também substituir as escalas que não se encontram traduzidas, nem adaptadas ou validadas para o português brasileiro, e todas essas escalas serão avaliadas posteriormente por esses profissionais, no que se refere à compreensão do vocabulário, à representatividade dos instrumentos, de acordo com a experiência de vida e nível de escolaridade dos detentos. Também será avaliada a possibilidade de alteração da forma de aplicação das mesmas, a fim de que a intervenção seja mais inclusiva. Aqui se encontram, então, algumas das referências que nós utilizamos em nosso estudo.
que nós encontramos na revisão. E, por fim, deixamos o nosso agradecimento à Propesc, à Universidade Federal da Paraíba e ao CNPq. Obrigada.